Como tu descreveria aí a maturidade do mercado brasileiro, né, quando a gente fala nesse assunto de design ops? Na visão do Rodrigo aí, o que que Uhum. você está enxergando? Enfim, explica aí um pouquinho pra gente. Eu ainda vejo que está bem travado, assim. Pelo menos nas minhas experiências, eu sempre vi uma forte resistência ao assunto, assim. E aí podem ter N motivos para isso, né, mas, eu acho que todo designer alguma vez já passou ou vai passar aquela dificuldade de provar o valor do design. Às vezes, dependendo da maturidade da empresa, ela não consegue nem entender tanto isso, né. O quanto o design é aliado do produto e não só uma coisa de maquiagem, né, só fazer telinha, né. Então quando se fala em design ops, eu acho que há uma resistência nas empresas que eu passei e com quem eu converso que tenta ter essa iniciativa, mesmo que só a mentalidade de ops, todos comentam comigo que percebem isso também. Então eu vejo o mercado brasileiro ainda lento nisso, apesar de já estar sendo falado há um tempo isso. A gente vê aí, pô, tu é um grande divulgador do assunto, tem outras pessoas também, e a gente sempre vê essa dificuldade de seja ou entender, ou seja até aceitar, não ter interesse. Seja porque a gente está comunicando mal, ou seja porque a empresa simplesmente não quer. Mas eu vejo que tá fraco, cara. Estamos na luta aí, mas não parece ser algo que tá alavancando tão rápido assim. Não, de fato tem até falo no vídeo lá do manifesto, né, eh o tema, na verdade a nomenclatura, né, design ops ali eu me aprofundei em 2017, mais precisamente, né. Uhum. Hã, Acho que pouquíssimas empresas falavam aqui, eu acho que a primeira que começou a falar sobre design system inclusive foi a Meiuca na época, É. e mas expandir ops mesmo. Hã, Acabou sendo a Design Ops Lab aí que trouxe mais esse tema. Isso aí eu gosto de falar porque foi pioneirismo mesmo, então não posso Aham. desvalorizar também, tem que valorizar o nosso trabalho. Mas assim, se a gente for pegar, tipo, a origem mesmo do assunto, é relativamente recente, mas a gente já vai para 10 anos, né, então 2014, né, cara. Se for Uhum. pegar lá as referências, né, o Dave Maluf, enfim, começou a trazer o tema, aí pegou na comunidade e tal, e ele dentro do handbook lá de Design Ops, né, eles comentam que surgiu em 2014, né, a disciplina. Tanto Uhum. que o nome nem era esse. E aí depois foi pegando mais credibilidade, enfim, a comunidade. Então eu acho que, na verdade, essa baixa maturidade não seja só problema do Brasil, tá. Eu acho que até mesmo, eh, os países norte-americanos ali, da onde veio de fato, eu acho que estão descobrindo ainda. Mas claro, né, estão mais evoluídos do que a gente. Então Sim. assim, tem várias coisas que na verdade a gente pode ir para esse papo, assim, falar sobre, mitos sobre o design system também, que a galera confunde ainda, apesar de vários anos, cara. Isso é uma das coisas que eu fui bem crítico no vídeo, né. Aham. Puxa, depois de todos esses anos aí, cara, coisa tão básica assim, É. mas enfim, eu acho que tem coisa que a gente pode explorar mais aí, qualquer coisa eu volto no tema de DS e outras coisas. Mas tu falou uma coisa que eu quero que tu se aprofunde mais, você comentou resistência. Como você enxerga que, você até já falou um pouco das empresas, né, mas Hum. como você enxerga, assim, no dia a dia, tanto teus colegas designers de comunidade ou da própria empresa, como você enxerga que é essa resistência no dia a dia, assim, por que que acontece isso? Uhum. Cara, eu acho que olha, eu vou falar por uma experiência minha, quando eu comecei a falar disso, eu acho que parte foi culpa minha, porque eu não sabia comunicar tão bem. Às vezes, quando eu descobri isso, eu comecei ali a de fato atuar com design ops, de uma maneira mais formal ali em 2019. E aí olha aí, e aí quando eu comecei a me interessar por isso e divulgar isso na empresa que eu trabalhava, porque era uma necessidade mesmo, porque eu era um cara sozinho
cuidando de todo o e-commerce lá da Arezzo, né. Inicialmente era eu, Rafa, meu colega, depois ele saiu e eu fiquei sozinho com, tipo, 10 marcas. Então eu vi a necessidade do design system e do ops por consequência, para fazer o design system dar certo e para divulgar ele e sustentar ele depois. E aí, na ânsia de fazer dar certo isso, eu tinha muito errava muito na comunicação, de tipo chegar logo para os stakeholders maiores e dizer, olha, evangelizar a coisa mesmo, porque a gente enxerga a solução, né? A gente que está inserido, a gente vê quão valioso é, mas a gente precisa aprender a falar o idioma dos caras, né? Que não é de design. Então, isso é uma coisa que eu percebi, que havia uma resistência por uma comunicação não tão boa, e aí há muita coisa de tu vender um monstro e assustar eles. Então, por exemplo, pô, tu fala em design ops, já é um nome bonito, já é um nome, né? Pô, daí os caras pensam, mais um time, vai ser mais uma estrutura, mais um headcount, mais gente que eu vou ter que contratar, ou eu vou ter que tirar o tempo dos designers que eu tenho para fazer outra coisa e já está corrido. Então, acho que a resistência vem muito disso, talvez da gente não saber, no meu caso, na época, não saber comunicar tão bem, e talvez porque a pessoa não entende, né, não é o nicho dela, e talvez por esse medo de que isso vai atrapalhar de alguma forma as outras prioridades. Então, a gente quer trazer o Design Ops justamente para as prioridades funcionarem melhor, mas eles não querem parar a esteira. Então, eu vejo que a gente tem muita cultura aqui ainda de agência, cara, de esteira aí. Mesmo que trabalhe com Scrum, com Sprint, Kanban, essa coisa de entregar rápido e não ter tempo para consertar coisas básicas, como os processos, as ferramentas, a comunicação entre os times, que faz muito parte do Ops, né? Então é sempre aquela coisa de consertar o carro enquanto ele está andando. E aí o Ops fica como uma coisa secundária, sabe? Então é sempre isso, tipo, como trazer ordem através do Ops a esse caos que já está super agitado, já está uma maluquice, e aí o stakeholder, o empresário, enfim, pensa assim, pô, como é que eu vou abrir mão, entre aspas, de pessoas para se dedicar a outra coisa, para trazer talvez mais complexidade. Então, acho que é muito isso, saber comunicar, e talvez daí venha a resistência, deles não terem interesse ou não entenderem. Cara, eu anotei várias coisas aqui. Hã, eu acho que tu citou um top um aí dos principais problemas, sabe? Eh, a galera vender algo que no fim não vai conseguir cumprir aquilo no dia a dia. É, E por N fatores, tá? Por realmente não ter visão do todo, não ter a o big picture, mas também por coisas que, cara, gestão de risco, ineficaz, que não consegue, prever esses problemas. Pessoas que saem do time, liderança que muda, top down, baixa maturidade, enfim, nem não é necessariamente culpa da pessoa, isoladamente, tá. hum, Mas enfim, desses fatores que talvez ela não tenha conseguido compreender, né, por uhum. senioridade, enfim, né. Então realmente eu acho que é top um isso que você trouxe pra gente.